Já imaginou quantas vezes você já ouviu uma frase ou ditado popular que acredita ser um versículo da Bíblia? É comum observar em conversas entre cristãos, letras de música, e até mesmo em mensagens de pregações, alguns ditados bíblicos que não estão na Bíblia. Em muitos casos, essas frases são criações populares que acabaram sendo associadas de forma equivocada às escrituras sagradas. Neste vídeo, vamos explorar os 10 versículos mais populares que não estão na Bíblia. O último é muito comum. Prepare-se para aprender e se surpreender com as verdades que vamos descobrir. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. Vamos ao conteúdo. Número 1. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Essa frase é clássica. Quem nunca ouviu ou disse ela, né? Apesar que é realmente Deus quem levanta o homem, isso nunca foi um versículo bíblico. Algumas pessoas associam a frase ao versículo bíblico que se encontra em Salmos 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Neste caso, o salmo se refere à misericórdia divina. O levantar de Deus está diretamente relacionado ao arrependimento do homem. Por isso, a ideia de que Deus levanta o caído é equivocada. Deus levanta justamente aquele que reconhece a queda e pede perdão. 2. Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas pessoas utilizam este ditado popular, mas esta frase não está na Bíblia e nem tem fundamento bíblico. Algumas pessoas utilizam o versículo de Eclesiastes 7:13 como uma referência. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Devemos entender o contexto do versículo. Trata-se de uma reflexão do rei Salomão. Torto não quer dizer errado, mas inclinado, dobrado. O versículo trata sobre a soberania de Deus com um exemplo simples. Se Deus fez, ninguém poderá desfazer. Deus é perfeito, e tudo que ele faz reflete a sua perfeição. Podemos não entender os planos de Deus, mas os planos dele são maiores que os nossos, algumas vezes acima da nossa compreensão. 3. O dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes, por não lerem a Bíblia com atenção, alguns pregadores caem no erro de omitir parte dos versículos bíblicos, gerando confusão. Podemos dizer que esta frase se encontra parcialmente na Bíblia, mas não é citada da forma correta. Há um detalhe que faz toda a diferença. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas sim, o amor ao dinheiro, como dito pelo apóstolo Paulo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10. Justamente quando amamos o dinheiro, nos afastamos de Deus. O dinheiro é importante e precisamos dele para a nossa manutenção. O errado é pôr o coração nele. 4. Esforça-te que eu te ajudarei. Atualmente esta frase tem ficado popular nas palestras de autoajuda e até mesmo em cultos. A expressão esforça-te aparece 12 vezes na Bíblia, mas nunca acompanhada da frase eu te ajudarei. Nem todo esforço que exercemos corresponde com a vontade de Deus. Dessa forma, Deus só nos ajuda quando nos esforçamos de acordo com a sua palavra e vontade. 5. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Este ditado é muito conhecido e está presente até em algumas músicas. Apesar disto, esta frase não está integralmente na Bíblia, mas tem fundamento. Encontramos alguns versículos que podem estar alinhados com este ditado, como Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Neste caso, o provérbio atenta ao fato de temermos a Deus. Do que adianta ter posses e estar distante do Senhor? É melhor ter pouco, mas obedecendo aos preceitos do Senhor, do que a riqueza obtida inescrupulosamente. 6. A voz do povo é a voz de Deus. Este ditado é muito popular no mundo inteiro. Agora, o fato da frase ser popular não quer dizer que seja verdade. Podemos afirmar que a frase a voz do povo é a voz de Deus é antibíblica. Quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era variada. Uns o consideravam pecador ou endemoninhado, e outros criam que ele era um profeta.
Enquanto isso, a voz de Deus ecoava: "Este é o meu filho amado em quem me agrado." Mateus 3:17. Como a voz do povo pode ser a voz de Deus? 7. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. A ideia que essa frase transmite é bíblica. Ou seja, que de fato Deus controla e determina todas as coisas. No entanto, esta frase não existe na Bíblia. Acredita-se ser confundido com a passagem de Lucas 21:18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ou talvez alguns tenham se baseado no trecho da música Deus Proverá da cantora Shirley Carvalhais. 8. O amor encobre uma multidão de pecados. Na verdade, essa frase é uma distorção do versículo de 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor não encobre, mas perdoa muitos pecados. Em algumas traduções utiliza-se a palavra cobre, só que há uma diferença entre cobrir e encobrir. Cobrir é superar, estar por cima. Já encobrir está relacionado a esconder, não revelar. Através do amor de Cristo, perdoamos uns aos outros e não encobrimos os pecados. 9. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa frase é clássica e muito usada por cristãos quando tentam convencer outras pessoas a se achegarem a Cristo. Apesar de a frase ser usada com muita frequência, ela não está na Bíblia. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usa diferentes métodos para chamar as pessoas a segui-lo. Algumas vezes, Deus usa circunstâncias difíceis, como a dor, para levar as pessoas a reconhecerem a necessidade de sua ajuda e se voltarem para Ele. Por exemplo, em 2 Crônicas 33:12-13, lemos sobre o rei Manassés, que só se voltou para Deus depois de ter passado por muitas dificuldades. Mas não é sempre que isso acontece. Algumas pessoas se voltam para Jesus em momentos bons, outros em momentos ruins, e tem aqueles que podem não vir em momento algum. 10. Venha como estás. Podemos encontrar esta frase como "venha a mim como estás", ou "vinde a mim como estás". Ambas são um recorte do versículo dito por Jesus em Mateus 11:28 e são muitas vezes utilizadas fora do contexto bíblico. "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês." Mateus 11:28. Quando Jesus disse "vinde a mim os que estão cansados", ele se ofereceu como descanso, o refúgio. Jesus recebe o pecador arrependido na condição em que está. Entretanto, a frase em questão não está registrada nos evangelhos, apesar de ser usada com frequência. Qual dessas frases você mais ouviu? Comenta aqui embaixo. E se você quiser aprender a interpretar a Bíblia de verdade de maneira simples, clique no link da descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.